E aí, tudo bom, gente? Essa gravação aqui é para orientá-los em relação ao preenchimento da autoavaliação, certo? Então, a autoavaliação o que é? É simplesmente o aluno se dar uma nota, mas não é uma nota que ele acha que merece. Ele tem que seguir um critério, tá? Algumas regras, para ver se ele atingiu. E aí sim ele se dá essa nota. Bom, a principal função desta minha autoavaliação é fazer com que o rendimento de vocês seja melhor. E outra coisa também que é muito importante na autoavaliação é utilizar da honestidade. Tem que ser muito honesto na hora de fazer esta autoavaliação. Então, vamos às orientações. Enquanto isso, eu vou apresentar uma autoavaliação aqui, porque vocês, para se dar essa nota, precisam seguir esses critérios. Já está aparecendo aí, né? Bom, em primeiro lugar, esta autoavaliação só deverá ser respondida durante a aula e será válida apenas para os estudantes presentes no Meet. Somente os alunos que estiverem assistindo a aula é que vão preencher essa autoavaliação. Só um minutinho aí que vai aparecer. Bom, então vamos ao nosso primeiro item. Não se esqueçam, utilizem de muita honestidade. Existem alguns itens aqui que eu posso controlar. Controlar, ou seja, eu sei se vocês responderam a verdade ou não. Por exemplo, esse primeiro aqui, acessei a aula pontualmente, vocês vão ter uma tolerância de 5 minutos para entrar na aula. Se a aula começa às 8 horas, quem entrar até 8h05 marcará sim neste item, nessa questão, e a aula começando 9h30, quem entrar na aula até 9h35. Então, essa daqui eu posso verificar se o aluno está realmente sendo honesto ou não. Então, essa não causa dúvidas. A segunda, fiz o estudo prévio determinado pelo professor, anotando dúvidas para serem sanadas durante a aula? Bom, vocês sabem que todo início de aula eu coloco lá, posto na sala, um vídeo para vocês assistirem ou um artigo para vocês lerem, e também posso pedir para vocês fazerem um estudo antes de iniciar a aula. Isso quer dizer estudo prévio. E não basta assistir ao vídeo, ler o artigo. Caso vocês tenham alguma dúvida, é necessário anotar essa dúvida e vocês deverão perguntar durante a aula para eu retirar essa dúvida. Se vocês fizerem isso, vão responder sim. Se não fizeram, obviamente vão colocar não. A próxima. Prestei atenção nas explicações dadas pelo professor. Essa daqui é bem simples, né? Se por algum momento você pegou, deixou de prestar atenção, ficou olhando para fora, saiu, foi ao banheiro, tudo isso aqui, você deixou de prestar atenção, certo? Quando eu falo que vocês devem ser honestos, é porque, como a câmera está desligada, eu não tenho acesso à imagem de vocês. Então, se alguém não for honesto, eu não vou saber nessa hora. Só vou saber quando eu for avaliá-los. A próxima. Perguntei ao professor quando tive alguma dúvida nas explicações. Bom, gente, durante a aula existem explicações. E nessas explicações, em alguns momentos não fica claro os conteúdos que foram explicados, certo? Então, se você não entendeu alguma coisa, pergunta. Você tem o direito de perguntar o tanto de vezes que quiser e eu tenho a obrigação de responder. Agora, o que não pode acontecer é você ficar com uma dúvida e não perguntar. Não tem como eu explicar algo se ninguém perguntar, certo?
E aí, então, aqui, marquem sim, fazendo isso é o ideal. Próxima. Participei da aula e quando fui questionado, respondi de imediato. E aí está ali, oralmente ou pelo chat. Por que oralmente ou pelo chat? Porque alguns alunos podem ter algum problema no microfone, então respondam pelo chat, certo? E o que quer dizer assim, participei da aula? Participei da aula, quando eu faço uma pergunta aleatória para todos responderem, é você pegar, se manifestar, abrir o microfone, fala. Se tem alguma pergunta, pode não ser pertinente à aula, mas também pode perguntar. Quando eu pergunto direcionado a alguma pessoa, essa pessoa respondeu de imediato. Quando eu falo imediato, é assim: ele já pegou, abriu o microfone, respondeu ou respondeu pelo chat, ou eu fiquei perguntando e fiquei lá esperando, 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 e ele não respondeu. Se ele não respondeu, ele não responde. Ele não participou de imediato, certo? Então, quem demorar muito a responder quando eu direciono uma pergunta, nessa daqui não pode marcar sim, vai ter que marcar não. E no caso aqui seria um ponto a menos, certo? Próxima. Fiz todas as atividades propostas durante a aula? Isso aqui é bem simples. Quando eu estou dando aula, eu passo alguma atividade para vocês fazerem, alguma alguma questão para vocês responderem, que vocês, às vezes, precisam copiar no caderno e responder no caderno. Então, se você fez todas, respondam sim. E se não fizeram, respondam não. Não se esqueçam que, para responder ou fazer uma autoavaliação, é primordial que seja o quê? Honesto, não se esqueçam disso. Essa daqui não tem nem necessidade de honestidade, porque eu consigo determinar ou verificar quem atrapalhou a aula, seja utilizando o chat ou conversando durante a aula, né? Mas a questão é a seguinte: utilizei o chat indevidamente ou conversei atrapalhando o andamento da aula? Bom, gente, o chat ele foi feito para vocês se relacionarem, perguntarem alguma coisa para mim, mas sempre com algo relativo ao conteúdo, certo? As conversas também, se é uma conversa perguntando para o seu colega uma coisa que não tem nada a ver com a aula, se for uma pergunta rápida que o seu colega respondeu de imediato, não está atrapalhando, certo? Mas se for conversando, insistindo, ou utilizando o chat para fazer desenhos, para fazer outras coisas, colocar emojis, assim, emojis, né? Isso está atrapalhando. Então, essa daqui, quem responder sim, está perdendo. O ideal dessa questão é que todos respondam não, porque não atrapalhará a aula. A próxima aqui eu não tenho problemas com vocês, por quê? Porque todos aqui são educados e respeitam tanto os colegas quanto o professor, né? Então a questão é, tratei com educação e respeito meus colegas e professor, isso aqui é um ponto garantido para todos. Por enquanto, eu não tive nenhum problema com nenhum aluno em relação a este item. A próxima, gente, é muito importante, não só aqui na sala de aula, quanto na vida, certo? Fui perseverante e não desisti diante das dificuldades. O que é ser perseverante? O que é ser perseverante? É ser aquela pessoa que, quando tem um problema, uma dificuldade, ele insiste, ele vai, pesquisa, ele faz. Se não deu certo, ele vai lá, faz novamente, e em algum momento ele vai conseguir acertar. E se não acertar, ele vai perguntar para mim, eu vou tirar essas dúvidas. Agora, aquele aluno que pega, eu passo uma atividade, ele já desiste, não dou conta de fazer, isso não é ser perseverante, certo? Então, isso é muito importante, não só agora que vocês estão estudando, mas no futuro também, quando vocês estiverem trabalhando ou procurando um emprego, certo? Quem não é perseverante não consegue sucesso na vida, que a vida não é fácil. Bom, a próxima
É, fiz o meu melhor possível para adquirir os conhecimentos desenvolvidos durante a aula? Bem, gente, isso aqui é uma questão de ter a consciência limpa. Você fez o que podia, você levou a sério, você tentou fazer as atividades, você foi perseverante, você pesquisou em outros locais. O que era possível ao seu alcance você fez? Se você fez, então a sua resposta é sim. Agora, se você não tiver a consciência limpa, se achar assim, não, eu enrolei, eu podia ter feito melhor, poderia ter sido um melhor aluno nessa aula, então a resposta é não, certo? E por fim, o último item. Cuidado para marcar esse item aqui. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quem marca sim nesse item é um aluno que entendeu tudo e eu não preciso me preocupar com ele. Em relação a quê? Em relação à aquisição dos conhecimentos. Ele atingiu plenamente os objetivos daquela aula. Ou seja, ele aprendeu tudo, não tem nenhuma dúvida, e ainda é capaz de explicá-lo a alguém se tiver alguma, se alguém perguntá-lo, certo? Então, a questão é: domino os conhecimentos ministrados durante a aula e sou capaz de explicá-los a meus colegas de sala, caso seja necessário? Se você marcou sim, significa que se em algum momento eu precisar que alguém me substitua para explicar aquele conteúdo, quem marcou sim aqui vai ser capaz de explicar esse conteúdo, certo? Então, se você domina esse conhecimento, se você sabe tudo que eu expliquei, pode marcar sim. Mas se você acha que não sabe aquilo que eu expliquei, se você ficou alguma coisinha sem entender, aí você marca não. E tem um pequeno detalhe. Este item aqui está constando que vale 100 pontos. Na verdade, não vale 100 pontos, vale um ponto como os outros itens. Eu só coloquei 100 pontos para identificar aqueles alunos que marcaram sim nessa questão. Por quê? Todos esses alunos que marcaram sim nessa questão, a nota será superior a 100. Então, quem tirar uma nota superior a 100 no formulário, significa que sabe tudo, então eu estou tranquilo em relação a ele, certo? Então, essas foram as orientações do preenchimento da autoavaliação. Qualquer dúvida a mais que vocês tiverem, me perguntem durante o Meet, ok? Até logo, até a próxima.